Chegando no nosso canal desta quarta-feira. Oi, gente, estamos aqui para nosso bate-papo gostoso da nossa quarta-feira. Eu busco trazer sempre para vocês as mensagens que são trazidas para nós lá no santuário pelo nosso mentor, porque elas trazem sempre questões de uma explicação amorosa do contexto da nossa própria existência, né? De quem somos nós, do mundo que a gente vive, o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, para mim, é importante sempre trazer essas mensagens, não é? E a gente faz esse link, como o próprio mentor faz, o link com a realidade do Evangelho, com a verdade que Jesus nos traz no seu ensinamento, e aspectos, de um modo geral, que são vividos por nós, e ele vai fazendo essa pontuação, não é? Para todos nós. Muito bem. Ele nunca nos deixa sem uma explicação, né? Sem um fato que possa nos trazer um conhecimento ou algo. Ele sempre busca uma situação qualquer que a gente esteja ou vivendo lá dentro, ou que o mundo está vivendo, ou que aquela sociedade a que pertencemos está vivenciando naquele momento, e ele traz aquilo, então, à luz, né, das informações espirituais, à luz dos anjos de Jesus, que vão nos esclarecendo sempre e a todo instante, dando-nos o apoio necessário à nossa evolução, né? Então, essa semana, segunda-feira, ele, numa mensagem muito gostosa, muito bonita, o que ele fez? Ele simplesmente, somente isso, conseguiu explicar. Não é nem explicar, porque ele não tinha a intenção de explicar. Ele tinha a intenção de trazer de uma forma poética um assunto que, às vezes, para nós é um pouco difícil de compreensão, que é a evolução do espírito. E ele faz um paralelo do espírito como sendo uma semente que, uma vez colocada na terra fértil de Deus, vai vivenciando o processo evolutivo. Mas a forma com que ele nos coloca é muito bonita, foi muito poética. Então, hoje nós vamos trazer essa poesia do nosso mentor, né? Que falou de uma forma bastante carinhosa para todos nós. Então, nosso boa tarde, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos todos vocês à página do nosso Facebook. Lembre sempre que essas mensagens ficam armazenadas aqui no Face, né, as palestras, como são retransmitidas depois no nosso Instagram, no nosso YouTube, e que todos vocês podem acessar por um desses canais. Pedimos sempre que acesse para nos dar visibilidade, fazer a vitrine que a mídia social hoje nos permite para que possamos divulgar a palavra de Jesus, a palavra da doutrina espírita, entre fraternos. Então, vem lá o nosso querido mentor dizendo, ele sempre começa com graças a Deus, graças a Deus. A alma humana são como florzinhas que nascem no mundo muito pequenininhas, frágeis, mas que alcançam o esplendor de um arbusto ou de uma árvore, tendo como base o solo fértil e com objetivo o céu que irradia luz, água e vontade absoluta de seguir a este céu. Então, toda semente, a gente sabe, mesmo colocada na escuridão, no sufoco, no abafo da terra, ela eclode para a vida, não é? Cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel. Toda alma nasceu como uma semente, uma sementinha, todos iguais, sem nenhuma diferença, e uma vez plantadas no solo do Pai, passam um longo período descamando, camada a camada, abrindo fissuras, um rasgo no tecido daquela sementinha, saindo os princípios
os princípios das raízes, as primeiras raízes que vão atingindo a profundeza. Então, é o que ele fala, são sementes iguais. Tá? O que cada uma vai ser, vai estar, é uma característica que vai estar naquela semente. Mas todas saímos iguais lá da oficina divina, e uma vez plantadas, né, por Deus no solo fértil do seu universo, nós vamos aprendendo a nos desenvolver no caminho dessa evolução, já cada um na sua característica, tá? E vão adquirindo nesse caminho seus primeiros nutrientes de sabedoria. Então, a sabedoria, que é o conjunto do saber que aplica-se, né, no nosso dia a dia, a gente faz isso o tempo todo, o que a gente conhece, o que a gente aprende, a gente usa a experiência e aplica isso como aprendizado no nosso dia a dia, seja para não tropeçar de novo, não errar mais, seja para não fazer determinada coisa de novo, ou para fazê-la da melhor forma, de uma maneira mais profícua e melhor e tal. Então, a gente faz isso o tempo todo. Então, quando as nossas sementinhas começam a sair daquela bolinha que é a semente, né? E elas vão criando já, abrindo caminho na terra profunda, vamos recebendo os nutrientes. A semente recebe, então, esses nutrientes, diz-nos o vovô, que são os princípios da nossa sabedoria. Encontram essas raizinhas pelos caminhos os minerais, a textura dura e grossa dos minerais, que absorvem com sabedoria que só o espírito tem, mesmo ainda sendo pequenas sementinhas, sem uma característica própria já definida, né? Como a sementinha, ele aqui está comparando a sementinha a um espírito, nós espíritos, então, espíritos, por sermos espíritos, nós temos uma sabedoria já em nós, implantada em nós, pelo próprio nascimento, pela própria condição do nosso nascimento, por sermos sido criados por Deus e ter ali Deus instituído em nós o seu próprio saber, né? Então, esse saber está lá, latente em nós, está lá dentro de nós, na nossa própria constituição, né? Então, mesmo em momentos em que tivemos as experiências da evolução no reino mineral, e mesmo enfrentando as dificuldades, a dureza, a falta de mabialidade, a agregação intensa celular, né? Aquela agregação celular de tal forma que apresenta a rigidez, que apresenta os processos, isso tudo também são elementos de alimento, porque a Terra é alimento, né, de todos nós. Então, mesmo assim, por sermos, então, espíritos, sementes de espírito, por sermos espíritos, a gente aprende a conviver ali, naquela época da nossa evolução, naquele momento da nossa evolução, a gente já aprende a adquirir essa sabedoria, a entender essa sabedoria, já faz totalmente, de forma totalmente sem a consciência, é claro, uma ligação para dentro de nós. E aprendemos a absorver o que nos interessa, né? Do aprendizado, dessa oportunidade de aprendizado que é dada a todos os espíritos, né? Então, então a gente absorve com a sabedoria que o espírito tem, né? E mesmo a gente sendo ainda pequenas sementinhas, que ainda nem apresenta uma característica própria, né? Uma característica específica. Essas raízes, segue ele dizendo, corajosamente avançam pelo solo em busca de novas informações e começam a conhecer outras raízes, né? Então, as raízes que vão entrando pelo solo, buscando novos processos e novas informações,
acabam se esbarrando com outras raízes de outras sementinhas plantadas junto conosco naquele solo, tá? De outras raízes e outros, e aí há primeiro sentido, a primeira percepção do espírito de que ele não está só, de que somos pertencentes a alguma coisa, que todos nós estamos ligados, interligados por algo, mesmo que esse algo seja para nós total e absolutamente intangível, porque o algo que, na realidade, nos consolida, nos liga, nos gruda, é justamente o start da criação, termos saído todos da criação divina, né? Então, esse é o elo, esse é o link, essa é a cola. Então, quando nos percebemos, né, nesse sentido, e ganhamos a consciência de que saímos todos da mesma fonte, do mesmo lugar, nos agregando pelo ensinamento, pela experiência, nós como fazemos todos os dias, daí a importância da lei de sociedade, a gente precisa viver o conjunto social e aí a gente vai realmente adquirindo novos saberes, né? E aí que não estamos sozinhos. E buscam nessa troca, essas raizinhas, ganhar cada vez mais o entendimento e a sabedoria. Então, elas vão desfrutar daquele momento para o aprendizado, ou seja, nenhum momento da nossa evolução é descartável. Todas as etapas do nosso processo evolutivo têm que ser vivido. Não existe espíritos que já foram criados tais, sem terem vivenciado os elementos que lhes são importantes para o seu desenvolvimento, tá? E aí ele fala, para em busca desse entendimento e dessa sabedoria, que um dia a longo futuro usarão, tá? Então, nós tem um longo período da nossa existência como espíritos, né? Ainda em fase de sementinha, que a gente não tem a consciência de sermos espíritos, mas temos ali a absorção absoluta de conhecimento que estará depois armazenado na nossa estrutura profunda, naquilo que chamamos do nosso instinto primário, no nosso eu primário, no nosso eu mais profundo e que estará ali sustentando, dando base e dando elementos, né, para aprendizados e desenvolvimento dessa sabedoria, tá? Em um dado momento, segue ele, as raízes estabelecidas nesse solo vão engrossando, ganhando consistência e, pela primeira vez, no júbilo dos céus, rompem a primeira formação no sentido de saída do solo. Então, depois que as raízes engrossam, longo tempo, né? Depois que as raízes engrossam, depois que essa sementinha se estabelece lá embaixo, ou seja, ganhou a base que precisava, já está estabelecido nela a base que precisa, então ela volta-se para cima e começa a romper para sair daquele solo denso, escuro, úmido, etc., para brotar-se, né? Para sair no sentido do solo, já chegar acima da terra. Aí ele fala, são os reinos animais que esse rompimento representa. E é no conhecimento do instinto da sobrevivência, da condição de serem donos de seus próprios movimentos, como se não houvesse um centro que os ligasse de volta à terra. Essas plantinhas, que rompem acima, vão desenvolvendo habilidades de sobrevivência no instinto da inteligência e observa o caminho que tomam para chegar à superfície com um propósito muito específico, sua formação espiritual. Olha que parágrafo muito rico e denso. Então,
ele está fazendo todo um comparativo à evolução do espírito. Então, quando essa plantinha, essa sementinha, plufit, pula já uma coisinha qualquer, um mini caulezinho acima da terra, aí está se representando os reinos animais, ou seja, o reino do primeiro passo do espírito humano, né? Do espírito a caminho da sua humanidade. Então, o espírito, porque quando ele nasce, ele é espírito, ele não é espírito humano, ele é espírito, ele vai ser um monte de coisa antes de ser humano, porque o humano é um estágio evolutivo, né? Como o angélico é. Então, nesse momento, essa plantinha, ou seja, o espírito nessa fase, ele está adentrando o reino animal, ou seja, ele está indo em busca, né, para aquisição do conhecimento do instinto da sobrevivência. Então, ele já vai estabelecer alguns parâmetros dentro da sua formação espiritual, que é o germe, é o princípio da inteligência, é o germe da inteligência, e ele vai, então, no decorrer daqueles milhões de anos, né, vivenciar a experiência no reino animal, né, na condição de serem donos dos seus próprios movimentos, ou seja, já se estabelece sair, andar, caminhar, correr, ir em busca de alimentos. Então, são características da animalidade que se representam nesse momento, né? Não está mais denso nas estruturas celulares não articuladas dos minerais e não está mais denso e preso nas estruturas das raízes dos vegetais, né? Então, são já espíritos que começam a controlar o seu movimento, começam a controlar a sua disposição de ir daqui para ali, porque que vai, que aí é o instinto de sobrevivência que no comando desse processo vai estar impulsionando esse espiritinho, tá? E aí ele fala os seus próprios movimentos, como se não houvesse, né? Quer dizer, ele não tem a consciência de que há um centro que liga de volta à Terra, que tudo tem um elemento que é o link desse espírito no planeta em onde ele está exercitando todos esses processos, tá? Então, ele precisa ter esse link, porque sem esse link, a gente não sobrevive, né? Então, como espíritos em fases assim ainda tão delicadas, digamos assim, né? Então, esse espírito, tá? Que está indo no seu processo evolutivo para atingir a sua imortalidade, ele precisa de ter os links que a natureza mãe, que a estrutura mãe oferece. Então, ele fala, sai nas condições de movimento, mas não percebe que ainda estão ligados, tá? A esses processos. Aí ele volta para a referência da plantinha e diz: essas plantinhas que rompem acima vão desenvolvendo habilidades de sobrevivência no instinto da inteligência, que aí já é a inteligência primeva, né? A inteligência na forma do instinto, como diz Kardec no livro A Gênese, o instinto é a inteligência mais pura que tem, é a inteligência mais perto de Deus do que a inteligência racional. Então, o instinto é a inteligência primeira, que é a inteligência mais pura, mais perto do divino do que a inteligência racional, que muitas vezes nos empurra para longe dessa nossa base natural, de onde viemos e de quem somos nós, né? Então, assim, enquanto a inteligência está a nível do seu instinto primário, ela é uma inteligência pura, porque ela funciona pelas observações instantâneas, tá? Ela não racionaliza, não é isso? E aí essa sobrevivência no instinto da inteligência e observa o caminho que tomam para chegar à superfície. Então começa já a fazer análise, né?
É uma análise racional? Não, é uma análise instintiva, mas uma análise. Eles começam a observar, né, por onde vai, que caminho dentro daquele sistema de terras que está ali, por onde que vou sair, qual o melhor lugar para eu encontrar a luz, né, com um propósito muito claro, né, que é a sua formação espiritual, a sua evolução. Então, o espírito já é criado, já nasce propenso, digamos assim, em destinação a ser um espírito imortal, a ser o espírito, né? Ele passa do período de E minúsculo, como os espíritos falam a Kardec, e entra no momento do E maiúsculo. Então, o espírito já sabe o seu propósito de existência, ele já nasce com essa sabedoria. Ele não tem consciência ainda, não tem responsabilidade, não tem pensamento articulado, não tem racionalidade, mas ele tem dentro dele, na sua formação, o instinto, a inteligência do instinto, que é o que faz com que ele progrida, apesar de todas aquelas coisas que ele progrida todos os dias, tá? E eis que alguns milhões de anos, céus e terra, e eis que alguns milhões de anos, céu e a terra, o primeiro pedacinho de planta daquele caulezinho que começa a crescer. Ali ele já se comporta como indivíduo. Então, aí dentro da evolução, digamos assim, aquele primeiro instantinho de caule que já começa a brotar os seus galinhos e algumas florzinhas, já está ali, então, dentro da análise comparativa, o indivíduo. Então, ele já é ele, tá? Ele já passou por todas as experiências deterministas e agora ele já passa a se tornar indivíduo, ou seja, ele passa a ter um armazenamento das suas experiências, o armazenamento desse conhecimento que passa a entrar na equação da vida, né? O que eu faço aqui? Aí esse conhecimento armazenado vai trabalhar e você fala, tá, acho que vou fazer tal coisa em vez de fazer tal coisa. Que isso é o que a gente tem, que é o que chama o nosso conhecimento que está lá, que são as experiências adquiridas, né? Então, é o aprendizado estabelecido. Então, nesse momento, dentro da análise dele, quando já se tornou um caulezinho, que já aparecem os primeiros elementozinhos de brotinhos, etc., aí ele já diz, então, que é um indivíduo. Ele já tem uma característica. Então, aquele caulezinho já tem uma característica, o que ele é. Que árvore que ele é, o que ele vai ser, se vai dar frutos, se vai dar flores, se vai ter copa grande, copa pequena, se vai ser muito alto, se vai ser arbusto, ele já tem a sua característica, tá? Como se fosse o mundo um grande espelho. Aí ele começa, tá? Bom, então o caulezinho começa a crescer e já se comporta como indivíduo. Aí, quando ele chega nesse momento, ele começa no desenvolvimento da sua responsabilidade, a perceber, porque a responsabilidade é mãe da consciência, é ao contrário, as pessoas acham que primeiro é o despertar da consciência. Não, primeiro é o despertar da responsabilidade, depois o despertar da consciência. Então, quando no despertar dessa responsabilidade, é como se o mundo fosse um espelho, ele começa a ver em volta dele coisas, né, na qual ele se reflete e na qual isso passa a refletir nele, tá? E ele vê pela primeira vez, e ele se vê pela primeira vez como um indivíduo. Fala, ó, aquele ali sou eu. Ó, que interessante. Sou eu. Sabe aquela fase da criança, quando ela olha pela primeira vez para um espelho e ela vê que é ela, né? Que ela, por enquanto, até aquele momento, ela só tinha a imagem dos outros, do pai, da mãe, do irmão, etc. Tem um momento em que ela para e olha para o espelho e fala, é ela sabe que é ela vê ela. Então, é o momento em que ela se coloca no mundo mostrando a sua identidade. Ei, isso aí sou eu, né? Isso acontece com o espírito no momento evolutivo, né? Quando ele sai,
e observando o mundo ele se vê, tá? Como se, quando ele fala, como se fosse um espelho, né? E ele busca nesse trabalho que lhe é próprio. Aí é que o homem começa a fazer escolha. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso me interessa, isso aqui não me interessa, né? Aí ele vai para o que lhe é próprio, o que lhe é melhor, né? E sair forte para romper novos desafios, dali à frente, por toda a sua imortalidade. Então, esse caulezinho vai brotar um monte de galinhos, folhas, e ele vai crescer, ele vai engrossar, e ele vai crescer, ele vai engrossar. Então, ele está estruturando a sua imortalidade, o seu mundo. Na base específica do divino, ele vai dali à frente, tá? Aí ele fala, ele só tem um caminho: crescer, crescer e crescer. Então, dali para frente é isso. Que a gente, na outra palavra do paralelo, seria evoluir, 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 tá? Em cada crescimento, um conjunto infinito de conhecimento lhe é dado. Olha só, um conjunto infinito de conhecimento lhe é dado. Um conjunto infinito de conhecimento lhe é dado. Vamos marcar isso, colocar isso na nossa cabeça. Abre a cabeça, coloca isso lá. Ninguém pode dizer, eu estou sozinho nisso. Socorro, não sei o que faço. Meu Deus, não. Um conjunto infinito de conhecimento lhe é dado. Em todas as etapas da nossa vida, nós temos acesso a um conjunto infinito de conhecimento. O que a gente faz com isso é outro assunto, né? Mas ninguém pode dizer, mas eu não fui amparado, eu não tive elementos para tomar tal ou tal decisão, tá? Aí ele continua. Em cada crescimento, um conjunto infinito de conhecimento lhe é dado para que desenvolva e crie o discernimento e a consciência de sua própria ação e de sua própria existência, né? Então, é chegado o momento desse processo evolutivo, né? Nesse processo evolutivo, que a consciência, aparece, né? E ela aparece porque tem como ele fala, um conjunto de conhecimento que sustenta, que estofa esse start, esse despertar, esse acordar, esse sair lá de dentro de si para o mundo lá fora, tá? Então ele vai, né, para ter direito, aí ele está falando do livre-arbítrio, do indivíduo estabelecido, né, onde ele usa a sua própria experiência, sua própria evolução, né, da individualidade, ou seja, não só individualidade no sentido que somos indivíduos, somos únicos, né? Exatamente por sermos únicos, toda e qualquer experiência também é única, tá? Então, é nossa, é individual, tá? Entende que precisa do ar para continuar crescendo. Aí aquela plantinha, aquele caule que já está lá, sei lá, com o seu 1,5 m, sabe que precisa do ar para continuar crescendo, como da água e do sol. Então, ele tem já a consciência, aí é quando o espírito adquire a consciência dos elementos necessários para a sua evolução, né? O que eu preciso para evoluir, né? O que meu espírito precisa estar estofado para que todo dia eu melhore, né? Então, o que é que a gente tem à nossa disposição que nos dá esses elementos de crescimento, né? Aí ele vai dizendo, e vai caminhando rumo acima, crescendo, engordando, evoluindo, desenvolvendo no seu tempo próprio de aprendizado. Então, a árvorezinha que está do lado, que pode ser o mesmo tipo de semente, de repente vai crescer mais rápido ou mais devagar, vai engordar primeiro para depois crescer, a sua árvorezinha de repente cresceu, depois engordou, enfim, cada uma vai ter o seu próprio caminho. Então, ele diz assim, no momento em que essas plantinhas saem à terra e encontram o solo, a vida, cada um seguirá, então, daí à frente, seu próprio caminho. Então, cada um desses caulezinhos vai seguir seu próprio caminho. Então,
até um determinado momento do nosso processo evolutivo, a gente está sob um termo que se diz determinismo divino, né? Então, tem a ingerência, a mão tutelar, não, segura aqui, leva aqui, põe aqui, agora vai para ali. E é um processo que o espírito vai indo, ele não tem a mínima decisão, porque não tem consciência ainda, não tem nada, então ele vai pá, 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 tá, tá, tá. Depois que ele se estabelece ali no indivíduo, aí ele está no início do exercício de estabelecer os seus caminhos. Se esse caminho vai ser bom, vai ser ruim, vai ser longo, vai ser reto, vai ser elíptico, vai ser pedregoso, vai ser um caminho suave numa areia morna, vai ser um caminho subindo um Everest, aí é cada um que vai estabelecer isso na consequência das suas ações, porque o caminho vai ter a cara da resposta das suas ações, né? Aí ele diz: uns crescerão mais rápido, outros demorarão mais, muitos se vergarão ao vento forte, outros não. Muitos não darão seus galhos, olha isso aqui, olha que analogia, para que os pássaros possam habitar e se proteger, e não entendem por que seus galhos secam e caem ao chão. Outros farão de si a própria sociedade divina, permitindo que todos que lá se aproximem recebam a bondade do Pai. Lindo isso, né? Então, ele está definindo mais ou menos os padrões morais, né, dessa sociedade que conhecemos, né? Uns serão muito grandes em pouco tempo, outros levarão mais alguns séculos, mas também muitos crescerão rápido, porém finos, e ficam sujeitos ao balanço do vento e ao movimento do sol. Outros, embora mais lentos, são mais fortes e aguentam as intempéries da natureza com resiliência, abnegação e compaixão. Mas todos tornam-se essas árvores que crescem ao infinito. Todos. Quando cada espírito saiu como uma sementinha lá das mãos do Pai, numa outrora distante, que é impossível falar sobre isso, já havia uma destinação? Agora ele está nos fazendo uma pergunta. E ele vai nos dar duas respostas, totalmente. Primeira resposta, não. Porque o Pai sabe que, embora tenham sido feitos iguais, cada um daria uma planta diferente. Mas, ao mesmo tempo, sim, porque o destino de todos é atingir o céu, é chegar lá em cima em sua imortalidade. Então, o que se fala? Ah, Deus fez a gente tudo igual e manipula a gente? Não, né? Ele fez igual, nos deu os mesmos elementos, né? Mas são plantas individuais, são sementes individuais. O que cada semente vai dar e vai ser de cada semente, do que ela vai fazer o uso do que ela tem, né? Agora, se todos têm um destino, então, tem. Na realidade, todos têm um destino, mas é um destino horrível, gente. É o destino de ser imortal, ser feliz, né? Alcançar os reinos superiores, né? Evoluir. Olha que destino horrível, né? Esse é o nosso destino. Então, lembrem-se que, embora seus pés pareçam soltos quando caminham, olha que ensinamento, e onde decidem caminhar, então, onde a gente caminha e quando estamos caminhando, parece que os pés estão soltos, ou seja, nós não temos, é como se a gente não tivesse que prestar contas a nada, nem a ninguém, nem ao mundo, nem coisa nenhuma, tá? Todos são sementes enraizadas à terra, que esse é o grande alimento que fez o homem chegar onde chegou hoje. Tá? Então, assim, o que ele está dizendo é o seguinte: nunca esqueçam da sua base. Embora seus pés hoje estejam livres, a sua base foi o que te forjou no primeiro momento da sua existência. É onde Deus se coloca, é onde a sabedoria divina se estabeleceu. Não esqueça. Aí ele segue agora falando sobre isso. O que pedimos? Respeito ao que são. Respeito ao Pai que os criou.
Respeito a vida que decidiram ter. Por quê? Eu decido andar por ali e vou reclamando, amaldiçoando, falando mal de Jesus, mal de Deus, mal do Pai, mal da Mãe, mal do Filho e do Espírito Santo. Mas quem foi para lá fui eu. Ninguém me levou, né? Então, respeito a vida que decidiram ter. Respeito a todos que antes de nós deram oportunidade de suas existências. Outras sementinhas, ó, respeito ao pretérito, não para ficar preso, não passa, não. Respeito a todos os espíritos que nos permitiram estar aqui hoje, né? Como somos, na nossa genética, na nossa condição familiar, tudo mais. Respeito, tá? Respeito a essa Constituição com nem sei quantos bilhões de anos. Olha, essa Constituição que ele nem sabe dizer quantos bilhões de anos foi formando, engrossando e constituindo o ser humano que cada um é. Então, respeito a si. Não há nesse universo, nesse planeta, não há nesse universo, nesse planeta, que seja uma sementinha nova. Não, porque ele está dizendo, não há nesse universo, nesse planeta, que seja uma sementinha nova, experiente e despreparada. Né? Não há. Nesse planeta, nesse mundo que a gente vive, todas as sementinhas têm história, tá? Todos os espíritos que aqui estão trazem uma história tão longa quanto longa é o universo. Respeitem sua própria vida, sua própria história, porque não chegaram até aqui empurrados ou trazidos no colo. Chegaram aqui por seus próprios pés e suas próprias decisões. Se não gosta do que têm e do que são, mudem, transformem, porque sempre é tempo de mudar e de buscar o crescimento correto até o céu. Isso dito nas palavras do próprio Jesus, não há hora finita ao bom trabalhador. Né? O trabalhador sempre tem uma hora para o trabalhador chegar. Né? Mudem o que não querem mais para desfrutarem com alegria e felicidade plena o futuro que é integralmente lapidado por cada um. Olhem abaixo e vejam suas longas e infinitas raízes. Assim como olhem acima e vejam seus longos e infinitos troncos, galhos e flores, que abraçam a divindade em agradecimento ao Pai, ao Filho Jesus Cristo, ao coração que enaltece diante dessa compaixão e desse entendimento, que a imortalidade está no sentido da nossa sabedoria e no sentido da nossa vontade. Isso aqui é fortíssimo, né? Então, olhar para baixo, agradecer a base. Olhar para cima, agradecer o que já somos, o que nos tornamos e aquilo que seremos, né? Enaltecendo com compaixão, né? Por tudo que vivemos, para o entendimento dessa imortalidade, no sentido que essa imortalidade é construída na nossa sabedoria e na nossa vontade. Sejam, portanto, filhos, bons autores de seus crescimentos, né? Construam os seus crescimentos com orgulho e gratidão do ser humano que se tornaram, mas que poderão se tornar infinitamente melhores todos os dias. Graças a Deus. Passamos aí um tempinho, mas não tinha como cortar a mensagem. Aliás, a gente até correu no final, a gente pode voltar um outro dia falando mais sobre esse final dessa mensagem. Mas a nossa gratidão ao nosso querido mentor pela beleza que ele nos traz em suas palavras, em seu conhecimento, que transmite sempre a todos nós, com muito amor e alegria. Vamos agora, então, fazer a nossa prece de encerramento e seguirmos para o trabalho lá no santuário, onde já nos aguarda. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Obrigado, Pai, pelas raízes que me sustentam. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, pela árvore frondosa que eu quero ser. Que a tua paz esteja junto a nós, hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Beijo, amores. Até lá. Espero vocês no santuário ou até quarta-feira que vem, se Deus quiser.